Nossa, hoje eu estou falando demais. Hoje eu comi todo o tempo. Cadê o povo? Ah, estamos entrando. Nossa, gente, vocês estão escutando a minha filha gritando ali? Sabe o que foi isso? 7 meses de convivência com o Wilson gritando dentro do polo. Do nada, a menina tá deitada, ela grita, ela acorda gritando. Diana, não sei se você está me assistindo, tá? Mas, ó, cuidado, porque se você conviver muito com o Will, seu bebê não vai chorar, ele vai gritar. Ai, obrigada, Madá. Não sei se tá dando pra escutar ela gritando. Tá trepadinha ali em cima do braço do sofá, balançando a mão e gritando igual uma louca. Helena sendo Helena. Helena sendo Helena. É. E o pai dela tá ali, ó, apavorado. Fala, baixa, sua mãe tá trabalhando. Acho que ele tem menos fôlego do que eu, gente, pra poder conseguir correr atrás da menina que nem anda direito, só engatinha. Ó, vamos lá, né? Pra gente poder finalizar. Vocês têm alguma pergunta? Estamos ouvindo. Vocês têm alguma pergunta, gente? Querem tirar alguma dúvida? Morena, ficou clara a questão da contextualização? Como que vocês vão fazer isso? Ó, então vamos lá. Bom, aí... Tá, Camille, vou te explicar essa questão da autoria. Ah, Isabelle, repete a contextualização. Isabelle, eu vou repetir a contextualização, tá? Camille, eu vou falar aqui, tá? De autoria pra vocês. Também, como que vocês vão conseguir melhorar isso. Mas creio eu, a gente tá elaborando aqui a aula... para em uma das monitorias vocês verem como que é posto na prática, tá? Eu vou falar de autoria aqui pra vocês sim. Ó, então eu vou repetir a contextualização pra gente poder finalizar, tá? Então, como que eu vou contextualizar a minha área do conhecimento? Eu vou repetir, desativei os comentários, depois eu ativo de novo, tá? Porque senão eu vou ficar lendo vocês e eu me perco aqui. Bom... Eu posso tanto começar o meu texto com uma área do conhecimento, e aí a área do conhecimento que eu coloco na minha introdução, eu posso puxar ela na conclusão. Aquela regrinha que eu falei com vocês, de que tudo que eu cito na minha introdução, eu tenho que falar ao longo do meu texto, ela é válida, tá? Então, quando eu trago, né, ali, igual eu tava dando o exemplo pra vocês, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o projeto de texto pra vocês com essa citação da Calice, tá? Eu sou a louca de usar livros nos textos. Eu gosto, eu prefiro depois, caso alguém queira, é só me pedir que eu disponibilizo pra vocês. Então, aí lá na introdução, né, eu trouxe a frase da Calice e tal, todo homem é preso à sua ignorância. Aí o que a gente fez no projeto de texto do Henrique? A gente puxou a questão do ser ignorante 2 vezes dentro do texto, tá? Então eu repeti, né, o trecho do livro do George na introdução, no meio do meu desenvolvimento, e finalizei lá na minha conclusão, só para ficar bem claro ali para o meu leitor. Aí lá no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu comecei falando do individualismo de Bauman. Só que o que eu fiz? Eu não expliquei o que era o individualismo, sabe? Eu fui mostrando o individualismo na prática. Então a gente colocou assim, ó, a priori, é válido ressaltar a teoria de Bauman a respeito do individualismo, a teoria da modernidade líquida de Bauman, filósofo e sociólogo polonês, o qual afirma que o homem marca sua trajetória apenas relacionando a questões individuais, ou seja,
naquele dado momento, de acordo com o fato social, interessa apenas para ele o seu eu, o seu ganho, tá? E aí, ponto. Dessa maneira, vê-se presente tal afirmação, tal assertiva, quando se observa, aí eu vou parafrasear de novo o meu tema, tá? Eu vou parafrasear o meu tema de uma maneira mais discreta, trazendo a causa. Quando, no que se refere à permanência da violência feminina, né, a permanência da violência contra as mulheres ou contra o feminino, principalmente no que tange a violência psicológica, vírgula, posto que, ao ser exercida sobre a mulher, ela chega de uma ação, tananã, tananã, tananã. Ponto. Dessa maneira, obtém-se como consequência. Para quem tem dificuldade, eu indico sempre colocar causa e consequência no mesmo parágrafo ali para não dispersar, tá? Aí lá no terceiro parágrafo, o que a gente fez? A gente trouxe expressões que parafraseavam a área do conhecimento. Então a frase, né, a essência dela é que o homem, ele é escravo dos seus quereres, ele é escravo do seu ego, ele é escravo da sua vontade, né? E aí, ao se analisar, tananã, e tal, aí vem a posteriori, ainda relacionada à escravidão do homem para com a sua ignorância. Quando eu falo isso, eu tô fazendo uma contextualização com a minha frase lá do início, entendeu? Então, eu pegar termos chaves, pontos chaves, palavras chaves, é contextualizar, tá? Aí, quando eu coloco esse ponto, ok? Eu contextualizei, eu estou focando, eu estou dando uma chave, eu estou dando um ok para isso, tá? Aí depois, o que a gente fez lá, né, no final do terceiro parágrafo, quando o Henrique traz o fato exemplo, o que eu falei para ele? Henrique, o seu fato exemplo, ele precisa ser uma demonstração do individualismo na prática, né? Pega esse fato exemplo e mostra esse individualismo na prática. O que é esse fato exemplo, Glaze? O fato exemplo, ele também é considerado um repertório sociocultural. Aí lá na folhinha de vocês, eu coloquei um tópico que tá assim, ó. Serão considerados legitimados pelas várias áreas do conhecimento. Aí vem conceitos e suas definições, informações, citações, referências, tananã, tananã, tananã. E aí, lá embaixo, eu coloquei referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens e ações, desde que prováveis ou conhecidas. Então, eu poderia colocar como fato exemplo trecho de um filme, de um seriado, de uma novela. Tem um aluno do Medicina Manhã que ele usa muito filme, muita peça teatral do Agnaldo Silva como fato exemplo, sabe? As novelas, ele aplica aquilo ali como fato exemplo de uma maneira clara, porque normalmente, olha de novo a literatura e as artes cênicas, são encenação do nosso cotidiano, né? Então, o teatro, ele é uma encenação do que a gente vivencia todos os dias. Então, você pode trazer. E isso não só pode, como deve. O meu fato exemplo, ele precisa ser real? Não, não precisa ser real, tá? Glaze, dado estatístico é repertório sociocultural? Sim, dado estatístico e repertório sociocultural é outra área do conhecimento, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu dado estatístico e usar ele como fato exemplo daquela redação, tá? Não tem problema, eu posso utilizar, posso colocar ela ali que ela vai ser trabalhada da mesma forma, tá? O dado estatístico, para mim, dentro de uma redação, a única função dele é servir de fato exemplo, tá? Porque quando você coloca dado estatístico e começa a destrinchar ele dentro da sua redação, você deixa de fazer uma dissertação para poder fazer uma análise estatística. Isso não é legal e não rende, ok? Eu coloquei também outras opções da literatura.
Acho que eu vou ter que reduzir porque tá ficando muito extenso. Eu coloquei opções pra vocês. Eu coloquei José Saramago. Por que eu gosto de José Saramago? José Saramago, ele é um autor português e ele trabalha muito com as questões dos problemas sociais dentro do seu texto. Embora ele, né, leve o contexto de Portugal para dentro da sua escrita, a essência é a mesma. Dá para aplicar dentro dos nossos problemas. Ensaio sobre a cegueira, eu já falei mais ou menos rapidinho para vocês, né? Conta a história de um pessoal que entra numa pandemia, todos ficam com uma cegueira branca. E aí a metáfora dessa cegueira branca é ligada ao individualismo, por isso que eu falei para vocês que a gente tem individualismo não só em Bauman, a gente tem o individualismo na literatura também, porque a cegueira branca, ela representa isso, né? Eu sou cega frente aos problemas dos outros. É tipo usar uma blusinha branca. Você coloca uma blusinha branca, se você coloca um sutiã vermelho, lilás, de uma cor chamativa, todo mundo vai perceber, né? Mesmo não estando somente aquilo visível, mas por trás da blusa, né, daquela transparência, a gente sabe o que existe ali. E a cegueira branca, a cegueira moral, intitulada por José Saramago na obra O Ensaio sobre a Cegueira, é justamente isso, tá? Tem um livro que eu gosto muito também, que é o Laranja Mecânica. Tem o filme, e o filme é muito pesado, o livro também é pesado, tá? Mas é extremamente interessante, é muito bom, dá uma reflexão muito boa. E Laranja Mecânica, ela se passa em um futuro totalmente distópico, né? Trabalha com uma gangue de amigos lá. E o Alex, que é o personagem principal, ele tem problemas com a violência. Ele é tipo um machinho escroto que acha que tudo tem que ser do jeito dele e ele só consegue resolver as coisas com violência. E no meio disso ele acaba sendo preso, né? E aí a família dele eles chegam num consenso de diminuir a pena através dele sendo alvo de ratinho de laboratório do governo, que eles queriam testar uma nova maneira de diminuir os atos violentos das pessoas. E aí lá, né, se fica o questionamento. Até que ponto a questão da escolha de liberdade para as pessoas, ela vai deixar ser transcendida pela questão da violência. Então, acabar com a violência por meio da violência realmente é válido? Até que ponto o Estado pode intervir na questão de escolha das pessoas? E a gente pode trabalhar Laranja Mecânica também em temas que trabalham com a questão da redução da maioridade penal, por exemplo, tá? O livro é muito bom de ser lido, é muito bom de ver o filme, embora o filme seja um resumo muito grande do que a história traz. Mas, assim, em síntese, eles utilizam de violência para poder tirar os atos violentos do Alex. E, assim, o Alex é aquele personagem desgramento de livro, sabe? Porque, assim, você odeia o cara em todas as esferas. Tipo, ele é muito escroto. Você odeia ele, sabe? Tipo, muito, muito. Ódio perpétuo sobre ele. Mas o autor, ele coloca, às vezes, assim, que, tipo, ele gosta de arte, ele gosta de música, ele tem um amor pelo clássico. Aí você pensa, tipo, puta merda, como um cara cheio de conhecimento, um cara, assim, tão sensível pra arte, consegue ser um escroto a ponto de, tipo, de noite com os amigos, bater na porta da casa de um casal, bater no cara, estuprar a mulher na frente dele e não estuprar a mulher só com os órgãos genital dele, mas, tipo, pegar o cabo de vassoura e tudo que tinha em volta deles ali na casa e cometer esse abuso sexual com a mulher e bater nos dois, ou a ponto de noite, por pura diversão, sair batendo nos mendigos, chutando a boca do estômago deles e deixando eles a ponto de quase morrer, simplesmente porque ele acreditava que a classe pobre era o que poluía o mundo. Então as pessoas pobres e as pessoas velhas, elas deveriam ser extintas, e a mulher, ela servia nada mais, nada menos para que relação sexual. E na concepção dele, quando a relação sexual era concedida, não tinha graça. Então ele, tipo, muito a favor do estupro, ele era um escroto. E aí o que os caras fazem, né? Os cientistas lá, enquanto ele é o ratinho de laboratório, pega ele pra poder
trabalhar por meio da violência. E tudo que eles faziam pra ele, mostrava vídeos, fotos de ações violentas, ele achava o máximo e ria e sentia o maior prazer, o maior tesão. Tipo, o cara literalmente gozava vendo aquelas cenas de violência. E aí tem uma hora que, sem querer, cai uma música de Mozart, né? E aí, a partir disso, ele fala que Mozart não poderia ser estragado com cenas como aquela. E aí eles descobrem que a chave para desligar o cérebro dele estava relacionada à questão das artes. E aí eles começam a fazer isso sempre com música clássica e destrói a cabeça do cara. Aí ele é solto na sociedade depois, e aí se alguém quiser saber o que acontece, vocês pegam o livro, que a história é interessante. Eu posso usar então em temas relacionados à violência, questão da maioridade penal, questão dos tratamentos para problemas mentais por meio da violência, tá? Então dá para mim poder tentar encaixar ali em temas que trabalham com suicídio, humanização no tratamento das doenças mentais também. Eu tenho também um dos poetas brasileiros, Gregório de Matos. Ele tem um poema que se chama Os Vícios. Eu sou louca com esse poema. E esse poema, Os Vícios, eu posso fazer com ele igual muitos de vocês já fazem com o trecho do poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vocês podem trabalhar com o trecho de Os Vícios, do Gregório de Matos, da mesma forma. O trechinho principal seria: eu sou aquele que, os passados anos, cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. Então eu posso utilizar, tá? Dá para trabalhar com ele também. Ele foi considerado como o poeta Boca do Inferno. Eles chamavam ele de Boca do Inferno porque ele era muito ácido nas palavras dele, muito ácido nos poemas. Então dá para aproveitar muita coisa boa dele na escrita. Tem Lima Barreto também, tá? Lima Barreto é autor pré-modernista, ele tem obras maravilhosas. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, vocês conseguem encaixar em temas relacionados ao meio ambiente, a questão do agronegócio. Se trabalhar bem, dá para encaixar no eixo econômico, dá para encaixar na questão da visão, a presença da mulher na política, por causa da sobrinha dele, né? Embora ele tenha um livro que trabalhe especificamente com isso. A questão da loucura também. E tem uma frase no livro que eu gosto muito, que é: ou o Brasil acaba com as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil. A gente sabe que saúva, né, uma formiguinha que tipo detona a plantação, e nesse período o agricultor ele não tinha um olhar, né, do governo, o governo não dava atenção para o agricultor. E eu posso entender saúva como sendo todos os problemas sociais que destroem o Brasil, tá? Para vocês conseguirem colocar isso bem na prática, entendam que a gente não está falando de posição. Tipo assim, você pega aquela questão, os pontos políticos, mas sem levar para a questão partidária, política e politicagem. A gente está falando de políticas públicas e ações públicas que deveriam ser estabelecidas e não são postas em práticas, porque o Brasil tem uma dificuldade imensa em tirar isso do papel, tá? E aí, quando eu pego a questão das saúvas, eu posso dizer que as saúvas são esses impedimentos de colocar as minhas políticas públicas em práticas, ou simplesmente de fazer valer com êxito o que o artigo 5º da Constituição propõe para nós, tá? Ainda tem uma frase no livro Quincas Borbas, Machado de Assis, ao vencido ódio e compaixão, ao vencedor as batatas. Eu posso utilizar isso dentro do livro também, dentro da minha redação. Eu tenho N frases da literatura brasileira, simples, pequenas, que eu consigo contextualizar de maneira muito grande, tá? Só para me poder falar da autoria aqui bem rapidinho, porque eu acho que nós estamos vencendo, vocês precisam almoçar para começar a próxima. Que a Madá e a Camille me pediu. Gente, a autoria, ela tá ligada à questão de o seu texto ser um texto que se responde sozinho. Como que eu vou resolver o meu problema de autoria? Menos é mais, tá? O que é um texto autoral? Eu falei sobre o repertório sociocultural aqui. Então, vamos supor que eu vou usar na minha introdução. Ou o Brasil acaba com as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil.
E eu quero trabalhar no meu tema do coronavírus a questão da gripe espanhola. Quando eu trago a questão da gripe espanhola, eu vou fazer uma contextualização breve do que ela é. E eu não posso ficar o tempo inteiro, assim, por exemplo, isso é posto, dado que, de acordo com a visão do sociólogo X, acontece isso, isso e isso. Ponto. Desta maneira, é válido ressaltar que a ação é propensa devido à preocupação dos brasileiros com o posicionamento econômico no momento. Ponto. Isso é posto, dado que, de acordo com estudos do IBGE, todas as vezes que, ao invés de usar a minha fala, a minha definição daquele problema, eu trago uma área do conhecimento, eu trago um repertório, eu trago um autor para justificar a minha informação, eu não tenho autoria. Eu tenho um amontoado de citações diretas e indiretas. Entende? Então, vocês precisam colocar mais de vocês na escrita. Por isso que eu falo que o menos é mais. Porque quando você pega aquela causa e descreve ela bem, você tem autoria, tá? Para você saber se o seu texto tem autoria, é só você fazer o seguinte. Você vai, terminou sua redação, você vai ler, mas vai ler analisando cada uma das causas. Pensa o seguinte, os fatos que eu tenho, principalmente no meu terceiro parágrafo, eu consigo entender qual é o meu ponto de vista, eu consigo lembrar o que eu afirmei na minha introdução, simplesmente lendo meu terceiro parágrafo. Eu consigo, se eu pegar o meu segundo texto, eu consigo resumir ele e pressupor qual é a minha tese da introdução. Se você consegue pegar os seus 2 parágrafos de argumento e entender o que pode vir na sua introdução e pode entender o que pode vir na sua conclusão, você fez a autoria, tá? Miguel, eu domino a minimis um pouco de jogo. Isso pode ser considerado outra área do conhecimento? Pode, se você fizer bem, pode, não tem problema. Teve uma aluna de Samonte que usou aquele anime número 6. Você pode usar, não tem problema não, tá? Você pode usar Dragon Ball, você pode usar Naruto, não tem problema. Você só precisa contextualizar bem. Sabe o que você pode fazer? Tipo assim, você usa como fato exemplo, entendeu? Jogo também, tem alguns jogos que são interessantes de serem trabalhados. Isabelle, eu tenho um livro que eu estudo lendo que cai perfeitamente na maioria das redações. O problema é que às vezes não consigo colocar este livro no texto. Ó, Isabelle, qual livro que é? Me chama lá no meu WhatsApp, no meu particular, me fala qual livro que é, no meu particular, né? Me chama lá no WhatsApp, me fala qual livro que é, me dá a sua explicação sobre ele, que a gente pensa numa maneira de você contextualizar esse seu livro dentro do seu texto, tá? Dá pra gente usar ele tranquilamente, ok? Tem um livro que eu tô lendo também, ele se chama Contos Negreiros, dá pra poder usar. Witcher 3, em que temas eu posso usar? Ó, Miguel, esse daí eu não conheço, eu preciso saber o que é, reestudar, tá? Esse eu realmente não conheço, me chama lá no meu WhatsApp, porque a gente trabalha sobre ele. Preciso saber, conhecer ele bem o que é, pra eu poder te falar certinho em qual tema você consegue usar, tá? Mas, ó, dá pra usar Sobrenatural, dá pra usar Game of Thrones, dá pra poder usar Grey's Anatomy, Flash, Arqueiro Verde. Dá pra usar vários, tá? Gente, mais alguma dúvida? Oi, Aleph! Entrou cedo! Mais alguma dúvida? Podemos encerrar, liberar vocês pra almoçar, porque eu acho que eu estourei o meu tempo hoje. Ó, quem quiser conversar comigo diretamente, tá? A respeito dos textos, ou me manda junto com a próxima redação no e-mail, tá? Ou me chama amanhã. Aliás, amanhã não, vamos deixar hoje. Hoje eu fico... nós estamos encerrando o Aleph. Me chama hoje, me manda mensagem aqui no WhatsApp. E aí a gente faz tipo que uma monitoria
direcionada à presença da área do conteúdo nos textos de vocês. Quem quiser usar algum repertório diferente, pode me chamar e a gente vai trabalhando com o áudio aqui e eu vou ajudando vocês, tá? Tem alguns alunos que já estão fazendo isso comigo há um determinado tempo, e aí a gente vai trabalhando os textos até conseguir padronizar e entrar no modelo, tá? Se for aplicação na redação, vocês mandam uma aplicação no e-mail com um comunicado ali, tipo, muito destacado. Camille, que horas a gente pode te mandar mensagem em inglês? Olha, Camille, deixa eu ver quantas horas. Vai dar 1 hora. Vai dar 1 hora já. Ó, se vocês quiserem me mandar agora, tá? Vocês já podem ir me mandando e eu vou respondendo na ordem que as mensagens forem aparecendo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Vou encerrar. Eu vou dar tchau. Não? Bom, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Embora eu tenha falado mais, tá? Maria Clara, estou com dificuldades no tema da semana que vem. Maria, me chama lá. Eu até tô ajudando uma aluna do MED Manhã de Lagoa a respeito do tema. Porque até então eu não havia tido tempo para poder sentar e abordar, né, outras estratégias, outras maneiras. Me chama lá que eu vou passar para você, a gente vê uma outra forma de poder trabalhar as questões. Aí você me fala se se a sua dúvida é na área do conhecimento, é em explanar as causas, tá? Pode me chamar lá que a gente trabalha. Gente, então eu vou encerrar. Tchau, tchau. Beijinho. Bye, bye. Tchau.